Opa, aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e hoje eu estou aqui para te apresentar uma pessoa incrível. Eu quero te apresentar hoje a professora Cristiane Selle. Ela é especialista e mestre pela USP de Bauru e professora na Universidade de Ribeirão Preto. Com vocês, Cristiane Selle. Cris, eu queria te agradecer e te dar boas-vindas ao Conexor. Eu queria contar para você que está assistindo a gente que eu já assisti a apresentação da Cristiane e olha, eu fiquei encantado com o que ela tem para ensinar. Você não pode perder as informações relevantes que a Cris vai te contar nesse congresso. Eu queria, Cris, que você se apresentasse para a nossa audiência, porque realmente quando eu te conheci, fiquei sabendo do seu trabalho. O trabalho que você faz é um trabalho diferenciado em relação à classe 3, que ela vai falar, tá, gente? E eu realmente, a sua apresentação me impactou. Olha que eu já vi muita coisa em ortodontia, mas essa técnica que você mostra realmente é uma coisa surpreendente. Então eu gostaria que você, antes de falar um pouquinho sobre o seu tema, que você se apresentasse para a nossa audiência, contando um pouquinho da sua história. Conta de onde você veio, como é que você começou na ortodontia, para o pessoal te conhecer melhor. Eu quero agradecer, Beto, o convite. Fiquei muito feliz, de poder participar de um programa tão inovador. Quero te parabenizar pelo profissionalismo e dizer que eu sou de Araraquara, eu sou formada em Araraquara e minha história é um pouquinho diferente das pessoas que formaram lá. Porque, na verdade, inicialmente eu entrei em Lins, fiz 2 anos na faculdade de Lins, porque eu prestei vestibular naquele ano, não passei na faculdade de Lins e fui fazer. Inicialmente, eu fiquei um pouco com receio, porque era uma faculdade particular, como eu sou de Araraquara, meu sonho era fazer o Unesp, Araraquara, mas a minha família é uma família simples, nós não tivemos condição de estudar em colégios particulares. Então, eu tinha um preparo, mas um preparo que não foi possível passar no vestibular. Então, eu entrei em Lins e, para minha surpresa, eu tive uma formação excelente. Os professores da faculdade de Lins eram das melhores universidades, então USP, Unesp, e eu tive 2 anos lindos em Lins. Fiz grandes amigos, família, e vivi os 2 anos de odontologia como se lá eu fosse ficar. 2 anos depois, eu prestei um concurso para Araraquara novamente. E porque para minha família era difícil me manter em Lins. Então, nós somos 4 irmãos, a minha mãe era professora e fez toda a estrutura de formação de professora, foi depois coordenadora de ensino, etc. Meu pai era representante da Singer, então não tinha condição de me manter em Lins. Então, eu tive que tentar novamente Araraquara para ver se eu conseguia morar em casa e aí estudar numa faculdade pública. E eu passei nesse exame, e fui para Araraquara com o coração dividido, meio porque eu já estava familiarizada com Lins, e meio porque eu estava conquistando um sonho de tantos anos, Então você fez metade da faculdade em Lins. Exato. Daí você teve que começar do zero de novo. Praticamente do zero, porque eu fiz 3 matérias só do 3º ano que eu estaria indo, e refiz as outras matérias para equivalência de disciplina. E como é que foi essa história de sair de uma particular e entrar numa Unesp? Você deve ter passado por algum desafio interessante aí nessa história. Foi um desafio grande, mas eu senti que Lins tinha me deixado um preparo bem bom, Eu consegui acompanhar plenamente os colegas, minhas notas sempre foram da média, acima da média, 8, 9. Então eu tinha eu não senti dificuldade no ensino, eu tinha receio da aceitação dos colegas e da aceitação dos professores, porque de ter um preconceito, porque eu estava vindo de uma faculdade particular e entrando no Unesp. Mas, para minha surpresa, o que ocorreu foi o contrário. Eu tive um novo grupo de amigos que me acolheram como se eu estudasse lá desde o 1º ano. Interessante. Que são meus amigos até hoje. Muitos são professores das faculdades mais reconhecidas, graças a Deus, eram da minha turma. E então fui muito acolhida. E os professores, ao contrário do que eu esperava, que talvez eu tivesse uma resistência, foi uma aceitação, porque talvez o valor que eu dei para ir para a faculdade, entrar no Unesp naquele momento, foi maior do que os outros colegas. Porque, primeiro, que a minha conquista tinha sido difícil no início. Segundo, que eu estava largando amigos que faziam parte da minha vida. Largando uma vida em Lins e iniciando uma vida em Araraquara. Então, eu entrei de corpo e alma naquele. Eu falei, agora eu vou agarrar isso plenamente, vou dar o meu melhor, para que eu pudesse preencher aquele vazio que ficou daquele pedaço que, de repente, bruscamente, se separou de mim, Então, em Araraquara, eu me envolvi com os professores e eles me passavam o caso para apresentar em jornada, me convidaram para participar das cirurgias, o Dr. Elcio Marco Antônio assisti muita cirurgia ortognática, e aí, a partir daí, fui me envolvendo, me aproximando da orto. Que legal.
E a ortodontia, você depois, quando começou a sua ortodontia, a história do mestrado em Bauru, como que começou essa história? No último ano da faculdade, como eu estava muito envolvida com essa parte de participação de jornada e fui me direcionando para a horta, eu fiz um estágio na ortodontia, né, na faculdade, e depois, no último ano, eu já pressentia que eu não ia ter condição de ter meu próprio consultório, né? Minha família não tinha condições. Meu pai faleceu naquele ano, em abril, eu me formava no final do ano, e então aí o que parecia um prenúncio se tornou um fato, né? Para minha mãe, professora de escola pública, era difícil ter uma estrutura para manter os filhos, que ainda nós éramos todos solteiros, e ainda comprar o consultório, montar uma coisa para eu trabalhar. Então eu fui, no último ano, pedi um estágio numa clínica em Araraquara, que é a clínica do Dr. Tatsuko Sakima, que hoje não está mais entre nós. Era a família do Tatsuko Sakima, o Luiz Gonzaga Gandini e o Roberto Della Coleta. E que ao Roberto eu devo um carinho especial, além do Tatsuko, do Luiz, mas foi quem praticamente me introduziu na ortodontia. Então eu fui fazer um estágio nessa clínica e aí, nesse último ano, então, todas as horas que eles trabalhavam, que eu tinha de folga, eu estava dentro do consultório fazendo estágio. E quando eu terminei, o Roberto então me convidou para trabalhar com ele. E para mim foi um presente, né? Porque eu me senti mais próximo da área que eu queria, que era orto. Eu não teria dinheiro para pagar um curso de especialização na época, então eu falei, vou aprender ortodontia, né, primeiro, depois, mesmo eu não fazendo orto, porque lá eles faziam ortodontia, a gente só tirava o arco, colocava o arco, e eles não tinham tempo de explicar para a gente, né, o que ia fazer. Então eu aprendi a orto através dos planejamentos que ele fazia. Ele atendia, fazia consulta, anotava numa ficha e eu me ofereci para preencher as pastas. Falei, então eu preencho as pastas, faço os traçados e todos os planejamentos que ele fazia na consulta, eu pegava a pasta de documentação e transcrevia para a ficha de procedimento. Então se era uma classe 2, se era uma classe 3, qual era o procedimento que ele ia fazer clínico. E aquilo foi a minha primeira formação, aquele foi o meu primeiro curso de especialização, porque a repetição do problema e a repetição do que ele propunha para o problema me ensinou uma ortodontia que muitos talvez não tenham tido a oportunidade de fazer. E você acha que isso foi fundamental para a sua formação? Sim, foi. Eu acho que foi a minha base, né? E depois, quando surgiu a ideia do mestrado, eu depois me casei, o exame de mestrado era no mês seguinte, né? Da nossa prova de mestrado, e nós dois prestamos o mestrado juntos, eu e meu marido, e no receio de que talvez um passasse o outro não, a gente já foi meio preparado para acontecer de um passar e o outro não, e a Faculdade de Odontologia de Bauru nos deu a oportunidade de, naquele momento, fazer juntos, mesmo sendo marido e mulher. Nós prestamos a prova, fomos aprovados, e eu acho que eles tiveram muito receio, porque na entrevista eu me lembro que a pergunta foco era esse, né? Se um passar e outro não, se passar vai ter filho ou não. Então eles acreditaram que a gente estava falando era verdade, e naquele momento eu assumi um compromisso com eles que eu não teria filho durante o curso, que o casamento e o ser marido e mulher, naquele momento dentro da escola, e a gente não seria marido e mulher, e foi o que aconteceu. Nós éramos em 9 alunos, eram 8 homens, só eu de mulher. Nossa, gente. Uma história diferente da de hoje, né? Hoje a gente tem muita mulher nos nossos cursos de especialização. Hoje é a coisa invertida, né? A gente tem muito mais mulheres fazendo odontologia, especialização de odontologia especificamente, do que homens. É verdade. Eu tenho uma turma em Goiânia que é exatamente o inverso, um homem e 11 mulheres. Exato, é o que está acontecendo com a gente também. Hoje a gente tem uma turma grande de mulheres, e naquela época eu era a única mulher e 8 homens, né? Mas eu fiquei, as esposas, porque Bauru era período integral, ainda é hoje o mestrado, né? E o mestrado, período integral, a gente não podia trabalhar. Imagina você o que é marido e mulher vivendo de bolsa. Nossa. A bolsa, vamos por hoje, R$700, né? Uma média. Então, eu tinha dinheiro para se manter. A gente não tinha, estava casado, mas não tinha dinheiro para ter uma estrutura, né? E nós nos casamos na época, porque a prova era em seguida, né? Talvez fosse para Bauru, naquela época a gente não morava fora de casa, né? E então foi uma época difícil. A gente comia no bandejão da escola, que era o que ajudava a manter, e a família não tinha condição de nos manter, né? Então nós vivíamos com o salário da bolsa, e durante 3 anos
Nós ficamos em Bauru, eu já tinha 6 anos de formada quando eu concluí o mestrado. E aí, quando nós terminamos o mestrado, nós viemos para Ribeirão. E eu me lembro que nós temos um amigo em Barretos, que dou aula em Barretos também, na faculdade de Barretos. E ele disse, como vocês vão mudar para Ribeirão? Vocês não têm dinheiro nem para pagar o aluguel, como vocês vão mudar para Ribeirão? E eu me lembro de ter respondido para ele, falei, Douglas, se a gente, com mestrado, 6 anos de formado, não tiver dinheiro para pagar o aluguel, nós temos que mudar de área. Nós vamos ter dinheiro para pagar o aluguel. Hoje nós não temos, mas nós vamos ter. Eu acho que essa história é muito bacana para a gente refletir sobre a dificuldade que é se formar um bom ortodontista. Verdade. Às vezes as pessoas estão procurando facilidade, estão procurando o curso mais rápido, o curso que vai me formar rápido. E muitas vezes não passar por algumas dificuldades deixa você mole. Verdade. E quando vem o problema de verdade, você não sabe o que faz. Eu vejo que pessoas que chegaram onde chegaram são pessoas que amam o que fazem. Porque se você não ama o que você faz, você não consegue suportar essas coisas. É um processo difícil essa fase, né? Que você vê os seus amigos naquela época, você deve ter passado por isso também, amigos que foram para Portugal, outros que montaram convênio, carro do ano, casa, apartamento em 2, 3 anos, você começa a perceber que será que está certo isso? E, na verdade, hoje realmente, a gente vê sim. Às vezes a gente acha que não está tendo sucesso, que deveria estar tendo já, mas algum tempo depois você vê que você tem a melhor moldagem para o sucesso do que aquela pessoa que conseguiu tudo de forma mais fácil. Mas eu fiquei encantado realmente com o seu tema, com a aula que você fez pro Conexo. Eu te acompanhei no SPO e aí quando eu vi o tema da sua aula, uma mecânica de classe 3, tá? Mas quando eu vi a tua aula, eu falei, caramba, o que é isso? Para tudo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal o que você vai falar, qual que é o seu tema e conta um pouquinho dessa história, como que você descobriu isso, conta para o pessoal como que foi essa história. Certo, a mecânica do fio leve para o tratamento da classe 3 foi uma coisa que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Acho que como todos nós somos formados para ou num paciente classe 3, ou ele é cirúrgico, né? Ou ele é um tratamento ortodôntico. E quando ele era cirúrgico e o paciente não poderia fazer cirurgia, por exemplo, estava no limítrofe, mas mais para cirúrgico do que para um tratamento ortodôntico, nós aprendemos naquela época e tratamos durante muitos anos um tratamento compensatório, né? Acho que todos nós tivemos a mesma formação, porque se o erro estava na base, corrigindo o dente, só poderíamos ter efeitos de inclinações dentárias. E aquilo não me satisfazia, me deixava triste quando eu vi um resultado em que, por um problema do próprio paciente, a gente não podia fazer a cirurgia, e eu tinha que fazer um tratamento que não me agradava no final. Ficavam os dentes inclinados, muitas vezes um desequilíbrio funcional, eu acabava acompanhando casos que eu tinha receio de ter recessão gengival, etc. E aí, com as bases da ortodontia, que a gente sabe que os dentes deslizam no processo alveolar, eu comecei a estruturar raciocínios de mecânica. Eu dou aula com especialização de biomecânica, isso me ajudou muito, né? Porque eu acho que a biomecânica comanda a orto. Se você conseguir controlar o efeito colateral do mecanismo que você escolhe, você vai ter plenamente o mecanismo funcionando. Então, como eu dou aula de biomecânica, aquilo foi abrindo a minha visão para o que eu poderia fazer para evitar aquela compensação dentária e otimizar o que a biologia nos dava, que seria a mudança do dente dentro do processo alveolar, né? Então, naquele momento, nós começamos a fazer um acompanhamento desse paciente e testar recursos diferentes. E na mecânica do fio leve, na verdade, o princípio a gente desconstruir a maloclusão logo no início do processo do alinhamento e nivelamento. Então, se eu tenho uma maloclusão de classe 3, que o arco superior se encontra bem posicionado, eu não posso ter vestibularização, que seria a nossa compensação, eu estabilizo esse arco superior e quando eu vou montar o aparelho inferior, a gente já entra com o elástico nos fios leves. E aí, em vez de guiar esse alinhamento, que antigamente vestibularizava os dentes e piorava a classe 3 para depois a gente entrar com os elásticos, nesse primeiro momento a gente alinha esses dentes em sentido distal. E isso que é o interessante, né? A gente consegue quebrar essa história da resultante vestibular que o elástico faz e que as borrachinhas fazem,
e consegue fazer todo o deslizamento para trás, para distal. Exatamente, esse é o princípio. E outra coisa que é interessante, que a gente pensa muito na história de distalizar superior, mas quando fala em distalizar inferior, todo mundo arrepia, né? Fala, como assim que eu vou distalizar um inferior? E sim, é possível, e está aí os casos da doutora Cristiane que mostram que isso é possível. Essa mecânica você faz há quanto tempo? 7 anos, nós temos controle na aula, nós vamos mostrar controle de 5 anos. Então, e extremamente possível, viável. E dentro dos princípios, porque às vezes a pessoa fala, distaliza no dente inferior, mas como? Não aprendeu, na base não se distaliza? Que é o recurso que nos permitiu que os dentes andassem no processo alveolar. Então, um processo normal. Ninguém está colocando um dente na base nem nada. E também não está deixando esse paciente com um perfil 3 excessivo com um dente fora da base. Ao final do tratamento, você acompanhou os casos, né? Sim. Viu? Ao final existe uma harmonia desse rosto com esse novo dente. Né? Isso que é interessante, é estar atento ao padrão facial desse paciente e conseguir terminar um caso equilibrado e melhor do que ele estava, sem cirurgia. É lógico que tem os limites, né? Mas é fantástico. Esse conhecimento é um conhecimento que todo mundo teria que ter, e eu acho que o Conexo realmente vai ajudar muita gente com isso, tanto o profissional quanto os pacientes que esse profissional vai atender. Cris, e além dessa mecânica de classe 3, você também, conversando em off aqui, você me falou que você também faz isso, você usa essa mecânica de fios leves na classe 2. E você pode falar um pouquinho só dessa classe 2 pra gente, para o pessoal saber como que você faz isso? Pelo menos o princípio. Posso sim. Na classe 2 o princípio é semelhante e a gente otimiza o efeito colateral dos elásticos de classe 2 para levar os dentes para distal e automaticamente, muitas vezes, no controle vertical. Então seria ideal a mecânica filé para a classe 2 quando tem mordida aberta associada à classe 2. Então no momento que nós vamos, aí a gente inverte, né, estabiliza o inferior. E no momento que nós vamos alinhar o superior, a gente movimenta esses dentes para distal e para oclusal. E a mordida automaticamente fecha e corrige para a classe 1. E na classe 2 a gente tem uma variação também que numa próxima oportunidade eu posso trazer para vocês, que é um braço de digitalização, que a gente está publicando agora no American Journal, e com os parceiros que são os Estados Unidos, que ficaram encantados quando eu estive lá em janeiro, e em que a gente digitaliza o arco superior sem aparelho no arco superior. É isso que eu queria que ela falasse. Bem ela legal, faz uma digitalização sem colar. Sem colar os brackets. Só tem 2 brackets, um no molar e um canino, e o recurso nos brackets, que vem originado uma série de técnicas de arco segmentado, né? E a gente foi aprimorando como fazer o recurso para não ter efeito colateral no canino, que era o bracket onde é o dente de apoio. Mas então, aguardem, porque isso provavelmente é tema para um próximo Conexo. E só para mostrar para vocês quem que é a Cristiane. E além disso, além de tudo isso, tem uma história de um bracket que você está desenvolvendo. É verdade. E que eu achei, quando você me falou por telefone, eu falei, cadê? Eu quero comprar esse bracket. Fala um pouquinho sobre isso também pra gente, Cris. É o seguinte, eu fiquei feliz que você tem um raciocínio perfeito, né? Porque eu expliquei pelo telefone e ele plenamente entendeu, depois quando eu mostrei, viu que é uma coisa legal. Assim, resumidamente, a gente não tem muito tempo, mas quando o Andrews programou os brackets pré-torqueados, ele programou a angulação, né, torque, né, e a espessura, que é o toe-in, né, o inset, offset, toe-in. Então, os dentes tinham um controle mesodistal, um controle vestibulolingual e um controle no posicionamento de espessura, central um pouco mais vestibular, lateral mais para dentro, para ver essa diferença. E a partir de então, nós não precisávamos mais fazer dobras nos arcos. Os ortodontistas, eu não peguei a época, né, que era sem arco reto, mas os ortodontistas tinham que fazer as dobras nos arcos, porque os brackets não eram pré-torqueados. Só que no momento em que o Andrews idealizou o bracket, não foi incorporado esse bracket X. Então nós fomos orientados a colar esses brackets no meio da coroa, que é o que a gente faz hoje em dia. O que eu percebi nos alunos de especialização? Quando eles colavam no meio da coroa clínica, e a gente tinha um caso clínico em que você tinha um pré pequeno, um central grande, por exemplo, a bateria de canino a canino, dentes grandes, e a bateria de pré-molar para trás, dentes pequenos. E ele partia do pré-molar no centro da coroa clínica, e quando ele chegava no anterior, ele colava no centro da coroa clínica, havia um desnivelamento, né? Em vez desse dente ficar nivelado, ele vinha para um nivelamento e aprofundava mordidos, uma série de intercorrências.
Então a gente tinha que ensinar para o aluno que naquele caso ele não poderia colar no centro da coroa clínica e tinha que voltar a utilizar a estrela, como a gente usava no início. E isso, pra gente, é fácil, né? Você visualiza um caso que a coroa é pequena, você vai lá e faz a proporção que você pôde colar no pré, você ajeita de canino a canino, porque você tem experiência clínica. Mas para um aluno, para um ortodontista recém-formado, se tornava difícil isso. E voltar à época da estrela era como a gente retroagir aos brackets convencionais. Então, depois de muito tempo em que eu pesquisei, um dia eu acordei com uma ideia como fazer o X no bracket, porque eu já tinha pensado de várias maneiras e eu não conseguia localizar como. Então, nós fizemos a patente em abril desse ano, 2014, a patente de um bracket que agora está em análise pela 3M, e nesse bracket nós incorporamos o X. E como funciona? Funciona que a variação que a gente tem da estrela, lembra que a gente colava 4, 4, 4,5, né, 3,5 e 4 no central, essa variação nós fizemos no bracket. Então o nosso bracket tem, da base do bracket ao centro do slot, uma distância, por exemplo, 2 no pré, 2 no outro pré, no canino 2,5, no lateral 1,5, no central 2 novamente, que se repete igual ao pré. Então quando nós colarmos os brackets equidistantes da borda oclusal, todos esses dentes, no momento em que nós passarmos o fio, ele busca o slot onde ele está e vai dar ao dente o alinhamento dentro do que é ideal, do que seria o X que a gente colaria com a estrela. Então nós temos dois tipos de bracket, chama bracket CLX e ele tem um Smile Line, que é um que tem uma variação que transmite aos dentes o sorriso, né, a estética do sorriso, que é o que a gente busca hoje com os alvoligados, com o Demon em especial, que trabalha muito o Smile Line. Então ficou um bracket CLX Biosystem, que é o standard, e bracket CLX Smile Line, em que ele tem essa variação do X da base para o slot, variando dentro da peça, que quando você cola todo mundo equidistante da borda oclusal do dente, a gente vai ter a resultante. Isso é fantástico. Do nivelamento no boca. Isso vai facilitar muito a vida de quem está começando e de quem já está velho aí de casa também, porque tudo que vem para facilitar é muito bem-vindo. Quando que a gente vai ter esses brackets, Cris? Eu acredito que para o ano que vem a gente já tenha boas notícias disso daí, né? Porque eles estão avaliando e como é multinacional, elas fazem tudo com uma programação de um ano de antecedência. Então, nós temos que aguardar esse retorno deles para esse ano 2015, quem sabe isso aí está disponível para a gente. Mas uma grande novidade para você que está no Connexor, que vai assistir o Connexor e que vai fazer parte da nossa lista de informações depois. Porque assim que isso estiver chegando no mercado, a doutora Cristiane vai me informar, Beto, já tá no mercado e você vai saber de primeira mão que isso já está pronto, já está disponível para facilitar a tua vida no teu consultório. Cris, eu reconheço as pessoas pelos resultados que elas têm e você contando a sua história, de onde que você veio, como que foi difícil chegar onde você chegou e hoje o resultado que você tem, você sem sombra de dúvida é uma pessoa de muito sucesso. E você acaba inspirando muitas pessoas pelo sucesso que você e seu marido, o Dr. Paulo, têm. Pessoas incríveis, não só ortodontistas, mas também seres humanos incríveis. Eu adorei conhecer esse casal e eu gostaria que você terminasse essa apresentação falando para o pessoal que eu sei que você tem um filho que faz odontologia. Sim. Né? E tem alguns colegas que estão fazendo odontologia, mas na verdade estão um pouco perdidos ainda. Tem gente que está fazendo isso porque acha que dá dinheiro, realmente dá dinheiro, mas tudo que você fizer com amor, com dedicação, você vai ganhar dinheiro. Se você gosta daquilo, você vai superar a fase difícil e vai chegar no ponto que você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu ouço muitas pessoas falando que a ortodontia hoje em dia não dá mais dinheiro igual dava antigamente, que está prostituído, não sei o quê. E se você, com a experiência que você tem, com os resultados que você teve e tem ainda, se você pudesse dar uma dica para esse nosso colega que está te assistindo agora, só que você vai fazer o seguinte, você vai imaginar que esse colega é o seu filho. E você vai ter alguns segundos para dar uma dica para ele, que é a melhor dica que você tem. O que você falaria para ele? Ou para ela que está nos assistindo? Eu falaria que eu acho que na vida não se conquista nada sem determinação e persistência, né? Eu acho que a gente precisa ter foco naquilo que a gente quer fazer, mas tem que ter persistência, porque não é fácil, ninguém chega num objetivo sem determinação, né? Mas sem treinamento, sem repetição, né? Eu acho que a perfeição só vem da repetição.
Se você não repete o que você faz, seja a área que você escolher, você não vai ter sucesso nunca, em nada, né? Você nunca vai ser bom naquilo que você faz quando você não repete. Quando você, para mim, eu tive o privilégio de poder ensinar, e quando eu tive que ensinar, para dizer que funciona, eu tive que fazer e mostrar para você que funciona, porque senão como você vai acreditar naquilo? Então eu me tornei mais detalhista nos meus finais, não era fácil, principalmente a gente que tem um curso avançado de ortodontia, todo mundo é ortodontista. Então não dá para enrolar o ortodontista, né? Ele tem uma visão. Então eu tive que buscar a perfeição no meu trabalho. Então acho que a repetição e a busca do detalhe no seu trabalho faz com que você se torne cada vez melhor, né? Então, se fosse para o meu filho, eu falaria, não desista nunca. Foque numa coisa que você quer fazer e tenha persistência e determinação, porque ela, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Uma hora você vai atingir esse objetivo. Cris, então eu queria te agradecer por essa entrevista que você deu pra gente e dizer que eu fiquei extremamente honrado com a sua presença no nosso congresso. Eu que agradeço o convite. E que a gente tem muita coisa boa aí pela frente ainda e que a tua apresentação no Conexor, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigada, então, eu que agradeço o convite e parabenizo você por essa ideia brilhante. Eu acho que vai acrescentar muito para todos nós. Com certeza a sua apresentação vai elevar o nível de excelência da audiência do Conexor. Que bom, fico feliz. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada você pelo convite. Obrigada a todos vocês.